começar, gente. Sou baixinha, tá me vendo aí de trás, galera? Eu não posso sair daqui hoje, então tenho que ficar aqui na frente para aparecer aqui na gravação direitinho. Então, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, se vocês não ouvirem tudo direitinho, viu? Acho que aqui todo mundo já me conhece. Meu nome é Ana Carolina Canedo, eu sou fellow do 2º ano de retina, aqui do Centro Oftalmológico. E hoje, né, eu vou estar dando uma aula sobre retinopatia por hemoglobinopatia. Não é o Fernando, é a Ana Carolina, tá? Só para mexer com ele. As hemoglobinas, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o que são as hemoglobinopatias. As hemoglobinopatias nada mais são do que defeitos genéticos que levam à alteração tanto da estrutura da hemoglobina como uma diminuição na produção das suas cadeias. E elas podem ser tanto, então, do tipo quantitativas ou qualitativas. Quando a gente fala de quantitativas, a gente está falando das talassemias, que é uma diminuição ou ausência da produção de uma ou de mais cadeias mesmo da globina. E essas talassemias, portanto, elas podem ser a alfa, beta, delta, dentre outras. As qualitativas, que é o que mais importa para a gente na aula de hoje, é uma produção da hemoglobina anormal, ou seja, uma alteração da estrutura mesmo da hemoglobina. E nós temos, então, a hemoglobina S, a C, a D, a E, dentre outras. Então, né, para exemplificar as quantitativas, que são as talassemias, nós sabemos que as hemoglobinas que nós temos, né, ou seja, no nosso organismo, são 3 principais. Quando a gente nasce para a fase adulta, né, no adulto, há uma mudança na quantidade dessas hemoglobinas. E todas as hemoglobinas, elas são constituídas por combinações dessas cadeias alfa, beta, gama, delta. E no caso da quantitativa, a gente tem uma diminuição mesmo na produção ou ausência de alguma dessas cadeias, ou alfa, ou beta, ou delta, configurando as talassemias. No caso das qualitativas, que como eu comentei, é o que vai importar mais para a gente hoje, é quando a gente tem uma alteração na estrutura mesmo da formação da hemoglobina, e que para a gente o que mais importa é a variante S, que é onde a gente vai ter a falciformização da minha hemoglobina, que é principalmente, né, ou seja, a anemia falciforme, todos os seus traços. Em relação à epidemiologia das hemoglobinopatias, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela relata que até 5% da população possui algum tipo de hemoglobinopatia. Isso é muito, né, se a gente for considerar. E olha para você ver esse dado, eu achei alarmante, que a cada ano cerca de 300 mil crianças têm a forma grave das hemoglobinopatias. E nós já sabemos, todo mundo sabe, que é muito mais comum e recorrente no ambiente, no meio africano, né, no continente africano, mas que já há muito tempo isso vem se disseminando no mundo devido ao grande fluxo migratório, então não é incomum no nosso meio a gente ter, né, casos de hemoglobinopatias. Então nós vamos dar ênfase principalmente na hemoglobinopatia S, que são as formas da anemia falciforme, né, e as suas subformas. A hemoglobinopatia S, né, ou seja, a anemia falciforme, ela é hereditária, ela é autossômica recessiva, pode ser tanto homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, que é a forma SS, e heterozigoto, que são as formas AS, SC e S-talassemia. É importante a gente saber isso aqui, porque além de ser questão de prova, aqui há a diferença entre gravidade, entre a forma mais comum, entre o que acomete mais o olho ou não, até mesmo para a gente pegar no nosso ambulatório no dia a dia. Se a gente tem uma forma, por exemplo, SC, a gente tem que ficar mais atento, porque a chance de ter uma retinopatia ali é muito maior, porque é mais comum as manifestações oculares nesse tipo de paciente. Além disso, o que acontece, então, nesse paciente? A hemoglobina S desse paciente, ela vai ter uma alteração da sua estrutura. Na globina, né, 6, na beta-6 globina, na posição 6 da globina beta, na verdade, há uma troca do ácido glutâmico pela valina. Então, é onde a gente tem essa alteração, que é exatamente aqui onde a gente tinha que ter a hemoglobina A. Aí, na posição 6 da globina beta, a gente há a troca do ácido glutâmico pela valina, formando, então, um eritrócito mal formado em situações de hipóxia. O que acontece? As hemoglobinopatias são doenças multissistêmicas, elas acometem, né, todo o nosso organismo, em alguns casos extremamente grave. E aí, em situações de hipóxia, esses eritrócitos, eles sofrem a deformação em forma de foice, certo? E essa deformação em forma de foice vem a ter uma dificuldade circulatória, principalmente nos vasos de pequeno calibre. Por quê? Eles têm dificuldade mesmo de drenagem ali, de passar por esses vasos. Isso gera o quê?
uma oclusão, que é muito bem ilustrado aqui nessa imagem. Eu achei bem interessante, que mostra pra gente como é a dificuldade perto de um eritrócito comum, uma anatomia comum. Isso acontece devido à polimerização mesmo da hemoglobina S. Ela perde essa configuração e a deformabilidade dela é prejudicada após uma situação de hipóxia. Então, quais são o quadro mais grave de hemoglobinopatia? É o homozigoto, o subtipo SS. E justamente por ser mais grave, ele dá menos manifestações oculares, porque é tão grave, que os vasos da retina são tão pequenos, de tão pequeno calibre, que a isquemia chega a ser tão grande que em alguns casos a gente nem consegue observar. O que acontece? Aqui são os principais achados que a gente tem, que é anemia normocítica e normocrômica, crises hemolíticas, sequestro esplênico, crises aplásicas, né, complicações pulmonares, renais e geniturinárias, que são muito comuns, além das complicações oftalmológicas, que são mais frequentes nos doentes SC e S-talassemia, principalmente nos SC. E o que essa hemoglobinopatia afeta? Aqui hoje a gente está focado na retina, mas não é só retina, então, ou seja, manifestações oculares. Podemos ter alterações palpebrais, como isquemias também de pálpebra, de margem palpebral. Na conjuntiva, a gente observa que a hipóxia dos vasos conjuntivais, esses vasos, eles tornam-se mais tortuosos, podendo ficar em saca-rolhas ou seja, em vírgula. É um achado muito comum. E também é questão de prova para quem vai fazer o CBO. Na câmara anterior e na íris, sempre que a gente vê um quadro de ifema, nesses pacientes, a chance de ter uma hipertonia ocular, ou seja, um glaucoma grave é muito grande. Então, são pacientes que têm critério para lavagem da câmara anterior, diferente de pacientes que não têm anemia falciforme, nem nenhuma hemoglobinopatia, devido ao risco da hipertensão ocular ser muito mais grave. E na retina, que é o nosso foco hoje. Então, para ilustrar, aqui a gente tem um vaso em vírgula na conjuntiva, só para ilustrar que é uma alteração, né, chama sinal da vírgula, é uma alteração que a gente pode encontrar no paciente que tem a anemia falciforme, com uma manifestação ocular, não da retina. E quando acomete a retina, a gente tem duas manifestações. A gente pode ter a retinopatia não proliferativa e a retinopatia proliferativa. Quando a gente fala da retinopatia não proliferativa, nós podemos ter quadros desde assintomáticos, como quadros com alguns sintomas, como eu vou ilustrar mais aqui na frente. Quadros assintomáticos, né, ou seja, associados aos quadros de oclusão, como vasos em fios de prata, a gente pode observar aumento da tortuosidade vascular. Temos também, em alguns casos, um aumento de branco sem pressão, é um achado encontrado nesses pacientes. E as hemorragias salmão-PET, que são as famosas placas salmões, os depósitos ou manchas birrefringentes ou iridescentes e as lesões de Black Sunburst. O que são isso, né? As hemorragias salmão-PET nada mais são do que as hemorragias mesmo, na extrema periferia, onde a gente tem anastomoses vasculares e remodelamento vascular em locais de má perfusão. E a gente tem o quê? Sangramento. E esses sangramentos são sangramentos em forma de placas mesmo, que com a sua reabsorção, elas têm uma coloração mais de salmão, mais alaranjada. Então, é um tom salmão. Por isso que são hemorragias salmão-PET. E à medida que essa hemorragia ela é reabsorvida, ela pode se transformar em manchas birrefringentes ou iridescentes ou as lesões de Black Sunbursts. Quando a gente fala das manchas birrefringentes ou iridescentes, nada mais são do que hemorragias mais antigas que sofreram uma reabsorção e nós temos depósitos de hemociderina na retina interna, na retina neurosensorial, logo abaixo da membrana limitante interna. E aí são as manchas iridescentes. E quando a gente fala das lesões de Black Sunburst, nada mais são do que como se fossem cicatrizes. São hemorragias ainda mais profundas e antigas reabsorvidas, gerando cicatrizes e hiperplasias do EPR. Então, nós temos os Black Sunbursts, que são ilustrados aqui. Aqui são as hemorragias, né? Ou seja, em placa salmão, ou salmão PET. Mais uma, quando a gente começa a ter a sua reabsorção e o depósito de hemociderina. Aqui o depósito de hemociderina com manchas iridescentes. Manchas iridescentes começando a formar o Black Sunbursts. E mais clássico aqui, hemorragia salmão PET com Black Sunbursts. Mais um Black Sunburst. Essa é a retinopatia falciforme não proliferativa. Então, pode ter manifestações desde assintomáticas, apenas com vasos em fios de prata, até todos esses achados, que são encontrados principalmente na extrema periferia, onde a gente tem a zona avascular da extrema periferia ali, né, ou seja, de grande má perfusão, enquanto com a zona que ainda é vascularizada.
E, além disso, a gente tem formas mais graves, que podem acometer a mácula e também a retinopatia falciforme proliferativa. Então, na mácula, a gente não é tão comum, é menos comum, tá? Cometimentos maculares, porque o quadro é muito mais periférico, mas pode ser encontrado também maculopatias isquêmicas, a presença de oclusões de veia, oclusão de artéria é muito mais comum nesses casos. Além de lembrar que tem uma grande associação com as estrias angioides, tá? Pacientes com retinopatia falciforme é muito comum ter estrias angioides. E a retinopatia falciforme proliferativa, que é a forma mais grave da doença, e ela é classificada em 5 estágios, segundo a classificação de Goldenberg. Até hoje é utilizada essa classificação, onde nós temos o estádio 1, que é classificado como as oclusões arteriolares periféricas. O estádio 2 são as anastomoses arteriovenosas. O estádio 3, a neovascularização retiniana periférica, o famoso CIANFAN, que todo mundo fala, né, que é muito famoso. O hemovítrio e o descolamento da retina tracional. Aqui a gente tem as ilustrações. Primeiro, estádio 1, então, oclusões arteriolares periféricas. A gente tem uma zona mesmo aqui de má perfusão periférica, e aí a gente começa a ter várias áreas de oclusões arteriolares periféricas. E aí essas oclusões arteriolares periféricas geram o quê? Anastomoses, remodelamentos, e aí a gente tem as anastomoses arteriovenosas. Com isso, em alguns casos, a gente pode ter, em casos mais graves, né, ou seja, a neovascularização periférica, né, formando o CIAFAM, que é exatamente nessa área de transição onde a gente tem a área vascular com a área não perfundida, né, a área de má perfusão. Aqui, classicamente, né, ou seja, na angiofluorescenografia, uma hiperfluorescência por leakage, né, ou seja, dessa neovascularização, a gente tem um extravasamento do contraste. No estágio 4, a gente pode ter hemovítrio, né? Aqui a gente tem o hemovítrio clássico aqui embaixo, já mais recente, aqui uma hemorragia um pouco mais antiga em reabsorção. E o descolamento de retina tracional, que é um quadro mais trágico, mais triste e mais avançado da doença, onde há necessidade de fazer vitrectomia. Mais um descolamento. E é importante a gente lembrar da diferença entre a retinopatia proliferativa falciforme e da retinopatia diabética proliferativa. A retinopatia diabética proliferativa, ela geralmente já começa logo após o equador, enquanto que a retinopatia falciforme ela é muito mais periférica do que a retinopatia diabética. E a retinopatia falciforme proliferativa também é muito comum a gente ter altos infartos da neovascularização. Então, não é incomum a gente ter aquele CIANFAN branco. A gente tem a neovascularização e a própria neovascularização sofre autoinfartos devido à grande má perfusão naquele mesmo local. Então, ou seja, são infartos seguidos, o que não é comum da gente ver também na retinopatia diabética proliferativa. O diagnóstico, então, como que a gente vai fazer o diagnóstico? No dia a dia, né, fundo de olho, mapeamento de retina. Muitas das vezes pode passar algo desapercebido, então para esses pacientes é sempre recomendado fazer uma angiofluorescenografia. De preferência, se você tiver a angiopanfundoscópica, melhor ainda, como o centro oftalmológico dispõe no serviço na unidade, né, convênio. Porém, a gente, né, não tem na unidade social, mas é boa porque a gente consegue ter uma grande, ela abrange até 220 graus, então a gente consegue ver aonde realmente a retinopatia falciforme pode acometer, que é na extrema periferia. Mas se você não tem essa tecnologia, você pode fazer com a angiofluorescenografia normal. Sempre importante lembrar da eletroforese de hemoglobinas. Muitas das vezes você vai dar o diagnóstico desse paciente, até porque muitos são SC e traços falcêmicos, né? Que é a S-talassemia. Então, muitas das vezes ele ainda não teve nenhuma manifestação sistêmica. Então, o papel do oftalmologista nesses pacientes é de extrema importância. Muitas das vezes são pacientes jovens, são crianças que ainda não foi diagnosticado e você pode estar evitando complicações futuras muito importantes para essas crianças. Então, o mapeamento de retina bem feito e a análise da periferia é de extrema importância e deve ser cada vez mais capacitado nas residências. Muitas das vezes tem passado desapercebido, então saber mapear e usar o ABI é muito importante. O diagnóstico diferencial principal é a retinopatia diabética, tá? Principalmente DM tipo 1 também, muitas das vezes confunde muito. E outras retinopatias proliferativas, né, que a gente sabe que existe no meio. Tanto outras talassemias, tirando essa da falciforme, então todas as hemoglobinopatias podem gerar, a ROP também, em alguns casos, né, ou seja, retinopatia diabética, dentre outras. Como tratar esses pacientes? Vai ser de acordo com cada fase, né, ou seja, da retinopatia diabética.
mas o principal tem isquemia, a gente vai fazer laser, a gente vai fazer fotocoagulação ali na periferia isquêmica desses pacientes. Em casos de hemovítreos densos, pode ser necessário vitrectomia posterior. DR tracional é igual a vitrectomia. Injeção intravítrea de antiangiogênico não é tão comum serem utilizados, mas em casos de neovasos muito ativos, uma neovascularização importante, a gente pode abrir mão também. Lembrando que tem a gente fala que é como se fosse uma discussão a respeito disso, porque eles aumentam também os quadros de tração vitreoretiniana e esses pacientes eles estão mais propensos a terem DRs tracionais. Então, assim, a gente tem que sempre pesar bem qual que é a melhor indicação do uso do antiangiogênico para esses pacientes. Crioaplicação da retina, né, em casos de descolamentos de retina, de isquemias periféricas. E criança, sempre muito importante o transplante de medula óssea em casos muito graves. Então, a gente sempre tem que ponderar. Por isso, a grande importância, ao meu ver, de saber fazer um bom diagnóstico e de examinar, principalmente as crianças, que a gente pode estar evitando complicações a nível sistêmico mesmo, né, que são quadros extremamente graves. E uma outra coisa que é muito importante, principalmente na urgência e os residentes, é sempre importante a gente perguntar antes de medicar com acetazolamida se tem história na família de traço falcêmico ou se tem alguma suspeita de anemia falciforme, porque a acetazolamida, né, o Diamox, ele pode aumentar a acidose metabólica e precipitar as crises falcêmicas, então a falciformização. Em alguns casos, de anemia falciforme mesmo, né, SS, a gente pode estar tendo uma negligência, uma iatrogenia com aquele nosso paciente. E o prognóstico, a gente sabe, como toda retinopatia isquêmica, com o passar da idade é pior, então o prognóstico é pior nesses pacientes, sim, com o aumento da idade. A retinopatia sem tratamento pode evoluir para casos mais graves, como o glaucoma neovascular até cegueira, em alguns casos, e que o prognóstico é sempre mais reservado em quais pacientes? SC, depois S-beta, talassemia e, por último, SS, porque foi aquilo que a gente disse. Quanto mais o SS ele é tão isquêmico que ele não chega a ter uma má perfusão a ponto de neovascularização. É o mesmo que a gente fala dos infartos no sistema nervoso central. Tanto que a comparação sempre é feita que, principalmente na retinopatia falciforme não proliferativa, ela lembra os infartos que a gente tem no sistema nervoso central, tanto o branco quanto o hemorrágico, que a gente aprende lá na faculdade. Quando a gente tem esses infartos e a gente tem aquela reabsorção da hemorragia ou do edema, é a hora que a gente vai ter mesmo a forma do remodelamento e das anastomoses vasculares. E aí começa todo o processo da retinopatia falciforme. Então, a aula é uma aula bem rapidinha, já acabamos. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.